bem-vindos a mais um Culto no Lar! Mas antes de qualquer coisa, nós queremos agradecer Você que tem curtido, compartilhado, que tem apoiado esse nosso ministério, esse nosso trabalho com as crianças. E nós estamos tão contentes que o nosso canal já chegou a mais de 1.000 inscritos! Isso mesmo, então muito obrigada por todo o apoio, por tudo que vocês têm feito por nós também, compartilhando, curtindo. E se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. E Deus nos abençoe. Vamos então começar? Vamos! Vamos, mais um culto no lar, vai ser muito legal. Então vamos lá, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, chacoalha, chacoalha e junta a mãozinha, pode fechar o seu olhinho e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade que podemos estar aqui aprendendo mais da Tua Palavra. Nos ajude para que possamos ficar bem atentos e para que a gente entenda o que o Senhor tem para falar conosco hoje. Em nome de Jesus, amém! A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Jesus me escuta, Jesus me escuta, Jesus me escuta, eu falo com Jesus. Isso mesmo, e a nossa pergunta de hoje é: como devemos orar? Nós devemos orar com o nosso coração sincero. Isso aí, com o nosso coração sincero e humilde, não querendo se aparecer para os outros, não é mesmo? Isso aí, com o nosso coração batendo forte por Jesus e com fé, com sabedoria. Ai, é isso aí. Nós vamos ver qual é o nosso pedido de hoje na nossa caixinha de oração, hein? Olha só, o nosso primeiro pedido é... Que nós tenhamos a nossa vida firme com Deus. Ai, isso aí. Mas temos mais um pedido aqui, olha só. Sabedoria para saber enfrentar todas as situações. Sábio para que eu e você permaneçamos firmes com o nosso Deus. É isso aí. Então vamos orar? Feche seus olhinhos, junta as suas mãozinhas e vamos orar como tio, hein? Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós pedimos, ajude-nos dando sabedoria para podermos resistir todas as coisas e que tenhamos mesmo uma fé firmada no Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Alguma vez você já ouviu a mamãe dizendo assim para você? Menino, menina, parece que você só ouve. Parece que entra por um lado e sai pelo outro. Eu falo todo dia a mesma coisa e você não aprende? Será que você escuta isso? Será que você já escutou? Porque com certeza a mamãe e o papai quer que você ouça o que eles estão dizendo e pratique e faça igualzinho eles estão te ensinando. Sabia que a palavra de Deus, a Bíblia, também tem um versículo que nos ensina sobre isso? Olha só, eu quero abrir, quero ler com você. Está em Tiago, que fica no Novo Testamento. No capítulo 1, o versículo 22, o comecinho desse versículo diz assim, Tiago 1, 22. Sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1, 22. O que esse versículo está querendo dizer? Ele está nos ensinando para nós sermos praticantes. Quando eu penso em prática, eu penso em alguém que faz um esporte, que treina todos os dias. Imagina uma pessoa que corre. Ele precisa treinar todos os dias para que ele consiga completar a prova. E nós também precisamos praticar a leitura da palavra de Deus para que a gente venha conhecê-la cada dia mais e mais. Então sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, não só escutar. A gente está aqui no nosso culto no lar, não tá? E aí você escuta, você é um ouvinte, mas você precisa praticar.
E se Jesus já vive no seu coração, você precisa pedir para Ele, sim, pedir para Ele te ajudar a ser sábio e permanecer firmado em Deus. Sim, você precisa pedir isso em oração, para que Deus te faça uma pessoa sábia e inteligente, e que você tenha sabedoria principalmente para permanecer firme em Deus. Agora, se Jesus ainda não vive no seu coração, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você é um pecador, pedir perdão para Deus e dizer que você acredita que Jesus morreu e ressuscitou para pagar pelo seu pecado. Você pode fazer isso a qualquer hora, dizendo que você se arrepende, convida Jesus para vir morar no seu coração. E você pode fazer isso através da oração, falando com a sua boca, a qualquer hora. Mas agora, vamos aprender, vamos gravar, vamos memorizar Tiago 1:22. Então vamos ler mais uma vez aqui na Bíblia e depois a gente pode fazer ele de uma forma bem divertida. Vamos lá? Tiago 1:22. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Mas agora a gente vai fazer assim, ó. Já que a gente está falando de praticar, então a gente pode pensar em algum exercício. O primeiro exercício vai ser andar. Quando a gente falar a palavra praticantes, nós vamos falar praticantes andando no lugar. Consegue fazer aí? Lembrando que a gente vai falar Tiago 1:22 no começo e no final. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Tiago 1:22. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Conseguiu fazer? Entendeu? Na palavra praticantes a gente vai andar? Isso, então anda aí. Imagina que você está fazendo uma caminhada, só no praticantes. Tiago 1:22. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Já que a gente está falando de praticantes de exercício, agora a gente não vai andar no praticantes, a gente vai correr no lugar. Consegue? Então vamos lá? Tiago 1:22. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Só vale correr no praticantes, hein? Consegue? Depois dá pausa. Tiago 1:22. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Agora a gente vai fazer assim no praticantes. Pular para cima e para baixo. Consegue? Só no praticantes, hein? Tiago 1:22. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Agora na hora do praticantes, a gente vai fazer aquele polichinelo. É assim que fala, né? Eu acho que é. Vamos lá? Tiago 1:22. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Conseguiu memorizar? Consegue falar aí sozinho? Eu vou contar até 3 e você fala aí, hein? Bem rápido. 1, 2, 3. Conseguiu falar? Que legal! Agora você precisa gravar bem isso no seu coração. E lembrar que você precisa praticar e não ser só um ouvinte da palavra do Senhor. Deus abençoe você. Você gosta de construir coisas? O que você já construiu? Talvez um castelo de areia, ou então uma pipa, ou então aquelas construções com bloquinhos de montar. Mas se você parar para olhar aí em volta da sua casa, você vai ver paredes, teto, tudo construído por alguém. Mas e se você passear pela rua então? Você vai ver pontes, torres, prédios, todos construídos por alguém também. Sabe que quando uma pessoa ela decide construir algo, ela precisa primeiro planejar, desde o tamanho, as medidas, até os materiais necessários para poder construir a casa. Mas imagine só, se a pessoa que construir, ela decidir mudar tudo o que foi planejado e fazer tudo do jeito dela, será que vai dar certo? Eu imagino que não, é bem capaz de uma parede sair maior que a outra, um pouquinho torta, eu acho que não ia dar certo não. Mas sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela também nos conta sobre construtores, sobre construções?
Pois é, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E essa linda história, essa linda lição, começa nos ensinando que Jesus, ele estava em um monte contando histórias para, uma multidão. Imagina só, devia ser muita gente atrás de Jesus para ouvir os ensinamentos dele. Então, o tempo foi passando, Jesus foi contando vários ensinamentos para aquelas pessoas, até que ele resolveu contar uma parábola, uma história para aquelas pessoas. E essa história que Jesus contou está escrita no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos de 24 a 27. E Jesus, então, ele começa dizendo para aquelas pessoas o que está escrito nesse versículo. No primeiro versículo, no 24, ele disse assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus estava falando sobre um homem sábio, um homem prudente, um homem inteligente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Um lugar bom para construir uma casa. Afinal de contas, a rocha é forte, é difícil de movimentar ela, não é? Ela é sólida. Mas, olha só, o meu bonequinho aqui, o homem sábio. E para a casa que foi construída na rocha? Bom, eu não tenho uma rocha aqui, mas eu tenho algumas pedrinhas para simbolizar a rocha. Então, você imagina aí como se fosse uma rocha bem grande. E imagino que aquele homem ia construindo a casa. Imagino que ele que fazia o som das ferramentas para ele construir a casa. Até que finalmente, depois de muito trabalho, muito esforço, ele conseguiu construir a casa. Imagino que ele deva ter ficado muito feliz. Afinal de contas, era a casa dele que ele tinha construído. E devia ter levado bastante tempo, né? Olha só como a casa ficou bonita. Mas então, Jesus continua contando para aquelas pessoas que quando o homem terminou de construir aquela casa, sabe o que aconteceu? Veio uma tempestade. Imagina só, uma tempestade muito forte. Imagina os rios enchendo, aquele vento forte. Sabe o que eu fico pensando? Que tempestades fortes assim, quando elas chegam, vixe, elas destroem tudo pela frente. Mas eu fico pensando que com a gente não é diferente. Na nossa vida, no nosso dia a dia com Deus, nós também enfrentamos tempestades, problemas, não tempestades como essa de chuva, mas tempestades da vida por conta do pecado. E para resistir a esses problemas do pecado, nós precisamos ser sábios e ter uma vida com Deus, permanecer firme com Deus. Mas sabe que desde que nós nascemos, nós já nascemos com esse problema terrível, com esse pecado que nos afasta de Deus, que nos faz viver fracos e distantes de Deus. Por isso, muitas vezes nós pensamos, sentimos e até fazemos coisas que não são boas, que não agradam a Deus. Como, por exemplo, roubar, xingar, desrespeitar os mais velhos, bater e infinitas coisas a mais que nós fazemos que não agradam a Deus. E o pecado nos faz viver separados de Deus eternamente. Por isso que muitas vezes nós falamos, sentimos e até fazemos coisas que não agradam a Deus, que deixam Deus triste. Por isso, nosso castigo era viver separado de Deus eternamente. Mas pensa aí nos seus pecados. Pense em Deus. E presta atenção no que a palavra de Deus diz em Salmo 32:1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Mas para isso, nós precisamos ser sábios e permanecer firmes com Deus, ter realmente uma vida que agrade a Deus.
estar firmado nele e longe do pecado. E é por causa do pecado que todos os dias, que dia a dia, nós enfrentamos muitos problemas, muitas tempestades, não como essa de ventania da nossa história, não é? Mas imagina só, quando aquela tempestade chegou sobre aquela casa, sabe o que aconteceu com aquela casa que estava construída sobre a rocha? Nada. Não aconteceu nada com aquela casa. Ela permaneceu firme porque ela estava construída na rocha. Mas então, Jesus, ele começa a contar sobre um outro construtor. Vou deixar esse aqui no cantinho. Jesus, ele começa a contar sobre outro construtor. E ele diz o que está escrito em Mateus, capítulo 7, lá no versículo 26, ele diz assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Jesus estava falando sobre um homem tolo, sobre um homem insensato, um homem que não era inteligente, que não planejava as coisas e acabou construindo a sua casa sobre a areia. Olha só, o homem tolo, o homem que não planejou nada. Ele apenas pegou os materiais e começou a construir a casa dele sobre a areia. Olha só, eu tenho um pouquinho de areia aqui. Imagina só ele construindo a casa. Então, depois que ele começou a construir a casa, eu imagino que ele deve ter ficado feliz. Afinal de contas, ele estava construindo a casa dele, mas sobre a areia, não sei não, hein? Então, eu imagino que ele construiu um pouco aqui, um pouco ali, e finalmente aquela casa ficou pronta. Imagino que ele deva ter ficado feliz, porque a casa dele já estava pronta, ele já podia morar nela, não é? Mas então, a Bíblia continua nos dizendo que quando aquele homem terminou de construir a casa, o que veio de novo? A tempestade chegou. Imagina só, aquela tempestade forte. E sabe o que aconteceu com aquela casa que estava construída na areia? O que aconteceu com aquela casa quando veio aquela tempestade? Ela caiu. Ela desabou, desmoronou. Imagino que aquele homem, aquele construtor tolo, deva ter ficado muito triste. Mas sabe o que eu fico pensando? Que a diferença entre as duas casas está no alicerce. No alicerce, na base onde aquelas casas foram construídas. E aquela casa construída na rocha forte, na rocha firme, sólida, ela, quando veio a tempestade, o que aconteceu com ela? Nada. Mas aquela casa construída na areia, fraca, árida, que quando você pisa na areia, seu pé afunda, não é? Se você pegar ela na mão assim, então, e assoprar, não dá certo não, né? Então aquele homem que construiu a casa na areia, aquela casa desabou, desmoronou. Em qual casa você em qual alicerce você construiria a sua casa? Na rocha ou na areia? Mas sabe que a nossa vida, ela também precisa de um bom alicerce, para que nós não desabemos quando vierem as tempestades, quando vierem os problemas. Por isso, nós precisamos estar alicerçados em Deus. É isso mesmo, nós precisamos ser sábios, ter uma vida com Deus e permanecer firmados em Deus, com uma vida de gratidão por tudo que Ele faz por nós, mas também de adoração por tudo que Ele é. Me fala aí, lembra de quando foi a última vez que você elogiou a Deus? Será que foi ontem? Hoje? Semana passada? Mês passado? Será que faz tanto tempo assim? Pensa aí.
Você é a criação mais especial de Deus e Ele te ama com um amor eterno que não acaba nunca. Então diga para Ele o quanto Ele é bom, o quanto você o ama, o quanto você o adora. Presta atenção no que diz em Apocalipse 4, versículo 11. Diz assim: Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Como Deus é bom, não é? Como Deus é santo, poderoso, e assim também é a casa dele. Por isso, esteja sempre alicerçado em Deus, para que você não desabe quando surgirem as tempestades em sua vida, os problemas. Por isso, tenha um bom alicerce, seja sábio e permaneça firmado em Deus. Depois de Jesus falar sobre aqueles construtores, aquela multidão toda ficou admirada com os ensinamentos de Jesus. Afinal de contas, aqueles ensinamentos, eles não eram nada fracos, não é igual aquela casa construída na areia. Pelo contrário, eram ensinamentos fortes, firmes, igual a casa construída na rocha, e que aquelas pessoas podiam confiar. Mas você também, você pode e deve confiar em Jesus. Afinal de contas, Jesus veio para o mundo para resolver o nosso maior problema, o pecado. Por isso, Ele se deu por amor a nós. Ele tomou o castigo que era para ser meu e seu. Ele derramou o próprio sangue lá na cruz. Mas sabe o que aconteceu? Depois dele morrer, Ele ressuscitou, como vários versículos da Bíblia nos dizem. E Ele fez isso por amor, não por ter nenhuma culpa, não por ter nada disso. Afinal de contas, Jesus era inocente, santo e perfeito em todas as coisas. Diferente da gente, não é? Nós somos tão falhos, nós erramos, nós pecamos. Por isso, só Jesus, só Ele é o único que pode te salvar, o único que pode salvar do castigo do pecado, o único que pode ser realmente o seu alicerce verdadeiro, para que você seja sábio e permaneça firmado nele. Mas para isso, você precisa confiar, como diz no Salmo 18, 2. Diz assim, vou abrir aqui para vocês. Salmos 18, 2. Diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Que lindo esse versículo, não é? Como é bom saber que Jesus é a nossa rocha eterna. E Ele quer que você seja sábio, permaneça firmado nele, que tenha realmente uma vida com Deus. Jesus quer ser o seu Salvador, para que então Ele possa viver em você. Por isso, confie em Jesus. Afinal de contas, os ensinamentos dele são firmes, não são nada fracos. Você pode confiar, igual aquelas pessoas que estavam ouvindo confiavam, não é? Jesus ensinava com autoridade, com poder, e aquelas pessoas ficavam admiradas ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo aquelas histórias tão especiais que Jesus contava. Que grande lição que aquelas pessoas aprenderam naquele dia, não é? Elas aprenderam a ter sabedoria para planejar as coisas, ser sábio e ter uma vida com Deus, permanecer firmado nele. Esse, inclusive, é o desafio que eu deixo para vocês. Se você já tem uma vida com Deus, seja sábio e permaneça firmado, permaneça firme em Deus. E como diz em 2 Timóteo 3,14, diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Ou seja, tudo o que você fizer, você tem que planejar com cuidado, para que não tenha problemas na sua vida e que você não se desvie dos planos que Deus tem para você. A Bíblia, a palavra de Deus,
ela nos dá todas as instruções necessárias para que nós possamos permanecer firmes, permanecer firmados em Deus e construir então uma vida que agrade a Ele. Como, por exemplo, quando você ama os seus amigos, quando você faz o bem para as pessoas, quando você é paciente, alegre, dedicado, quando você perdoa os outros, ou até mesmo quando você agradece a Deus pelas coisas que Ele faz, pelas coisas que Ele é. Outra coisa também é quando você é obediente e quando você fala a verdade, quando você é honesto. Tudo isso ajuda você e tudo isso está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Essas e muitas outras instruções, ela te dá para que você permaneça firme, que você seja sábio e permaneça firme na palavra e na sua vida com Deus. Mas para isso, você precisa ser um praticante da palavra de Deus e não apenas um ouvinte, como a gente aprendeu no versículo de hoje, não é? E só assim você vai conseguir ser sábio e permanecer firmado em Deus. Permanecer firmado na palavra de Deus e ter realmente uma vida com Jesus. Sabe que Deus, Ele ama você e Ele se entristece muito com as suas escolhas, com as suas atitudes erradas por causa do pecado que existe em você. E é por isso que Ele mandou Jesus, o seu Filho perfeito, para sofrer o castigo que era para ser meu e seu, o castigo do pecado, e te ajudar a ser realmente sábio e permanecer firmado em Deus, ter uma vida que agrade a Deus. Por isso, você precisa pensar nas coisas erradas que você faz. Você precisa confiar de verdade em Jesus e ter uma vida verdadeira com Deus, aceitando Jesus na sua vida, se você ainda não fez isso. A Bíblia nos diz em Atos 3,19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Fale com Ele. Ore pedindo para que Ele more no seu coração, transforme a sua vida, para que Ele te ajude a ser sábio e permanecer firmado nele. Se você nunca recebeu a Cristo antes, pode fazer isso hoje. Se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados a Deus, peça para que Ele venha morar na sua vida, venha transformar a sua vida por completo. Vamos então orar? Feche os seus olhinhos, abaixe a sua cabeça e se você que já tem Jesus no seu coração, pode orar pedindo sabedoria para Deus, para você permanecer firme quando vierem as tempestades em sua vida. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor por tamanha bondade, tamanho cuidado com a gente. Obrigada por mandar o seu Filho para vir morrer por nós, pelos nossos pecados. Que o Senhor possa nos ajudar a permanecer sábio e permanecer firme na sua palavra, mesmo em meio às tempestades, aos problemas que nós enfrentamos por causa dos nossos pecados. Que o Senhor possa nos ajudar a ter atitudes que possam demonstrar isso. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, permaneça firme com Deus, igual aquela casa que foi construída na rocha e quando veio a tempestade, ela permaneceu intacta. Não seja igual aquela casa que foi construída na areia, não é? Que logo que veio a tempestade, ela caiu, desmoronou. Seja firme com Deus e tenha sabedoria para que isso aconteça. Um certo homem construiu sua casa na areia. Ele construiu e a chuva caiu, chuva, chuva, e a água subiu, chuva, chuva, e a chuva caiu, 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 caiu. E a chuva caiu, chuva, chuva, e a água subiu, chuva, chuva, e a casa na areia tombou. Um homem sábio construiu sua casa na rocha. Ele construiu
chuva caiu, chua, chua, e a água subiu, chua, chua, e a chuva caiu, 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 caiu. E a chuva caiu, chua, chua, e a água subiu, chua, chua, e a casa na rocha firmada ficou. E a casa na rocha firmada ficou. Acho que as crianças também estavam com muita saudade de você. Ah, então peraí. Pra toda a criançada! Mas e aí, Aninha, você gostou da história de hoje? Claro, tia! A gente precisa aprender essas histórias, né? Pra não ser igual o homem tolo. Isso que mesmo. Construiu e a casa caiu! Precisa ser igual o homem sábio que construiu sobre a rocha. É isso mesmo. Gostei, tia. Que legal, Aninha, mas e aí, pra quem você vai mandar os beijos de hoje, Aninha? Tem bastante gente? Tem tanta gente, tia Lari. Que legal. Uma lista enorme. Posso mandar beijo? Pode mandar beijo. Vamos começar então? Beijo pra tia Lu de São Paulo e pra sobrinha dela, a Adele. Mas também tem beijo pros netinhos dela que mandaram um áudio pra gente. Tão bonitinhos. O Eduardo, Heitor e Elisa. Pra vocês. Ai, beijo também pro Arthur Cobas. Isso, que legal. E Pra tem ele, quem mais? Sabe, tem a tia Lígia e a tia Mirtes lá de São Paulo. Mas eu quero mandar um beijo pra elas e pra toda a criançada. A criançada aqui é tudo da tia Lígia e da tia Mirtes. Que legal, então. Vamos mandar um beijão, Aninha? Beijo pro Serginho de Piratininga, pra toda a família dele. E também beijo, esse beijo vai longe, tia. Pra vai onde? lá pra Natal, Rio Grande do Norte. Nossa, é longe, hein, Aninha? É, pra quem? Finlândia, o Gilberto e os filhos dele são tão especiais. Daniel, Débora, André. Ai, mas calma. Tem Também mais? Tem beijo pra missionária Josete, pro esposo dela, Eliane. Eles são da PEC lá de Santos e acompanham o culto no lar toda semana. Que legal. Então manda um beijão pra eles, Aninha. Beijo pro Eric de Porto Velho, Rondônia. Um beijo pro Daniel Paulo lá de Santos. Ops, Daniel Paulo Santos. E um beijo pra Isabelle. Sabe, tia, a Isabelle decorou todos os versículos. Ai, tão linda. Merece um beijão, então. Vai, Aninha, capricha. Isso mesmo. Beijo também pra tia Renata Blagites, pro tio Dail Blagites, Ana Clara, Henrique, tudo Blagites. Beijo pra eles. Beijo pro nosso amigo Osés de Portugal, que acompanha também nosso culto no lar. Beijo pra Glaucilene, que é a Glau da PEC, missionária também, viu, tia? Isso mesmo, muito legal. Manda um beijão, então. Beijo pra família, aquela que eu gosto de falar o nome, sabe? Sucupira! Família Sucupira! A Tamires, o Gabriel, pra vocês! Beijo pra Dona Gerlena! Dona Gerlena, E beijo pra Roxana, pro Miguel, pra Débora. Ai, são tantos beijos! E também tem um beijo pra família da Aline, do Marcos. É isso mesmo, pra Lívia e pro Lucas. Um
quer mandar beijo? Quem? Toda a turma do tio Mário que trabalha com bonecos. É, tem toda uma turma que assiste a gente lá em Botucatu. Um beijo! Mua! E beijo pra tia Júlia Evorato, que toda semana acompanha o culto no lar. Ai, eu acho que acabou a minha lista, tia. Acabou, Aninha? Acabou, tô até Chega, cansada. esgotou? Tá. Então se você quiser Eu mandar cansei. um beijo, se você quer que a Aninha mande um beijo no próximo culto no lar, Mua! o que tem que fazer, Aninha? Tem que mandar recadinho pro tio ou pra tia. Isso mesmo. Isso, fala assim, eu quero um beijo pra minha família. Ou um beijo pra quem você quiser. É, vai ser muito legal. Isso mesmo, Aninha. Mas então, já que acabou os beijos, acabou a história, acabou o versículo, isso quer dizer que o nosso culto no lar está... Já está acabando. Aninha, mas Aninha, não precisa chorar, Aninha. Por que, tia? Porque semana que vem tem mais. Ai, eu vou voltar. Vai voltar, Aninha? Vou. Então, E tudo vou bem. chamar todo mundo pra participar também. Isso mesmo, tem que chamar todo mundo pra vir participar e assistir o culto no lar. É isso mesmo. Então agora, tia,